Olá, hoje são. Hoje é sexta-feira, dia 20, né? Vamos começar já já a nossa live. Eu estava refletindo hoje de manhã sobre. Hoje é o dia da consciência negra, né? Oi, Thaís, tudo bom? E hoje é o dia da consciência negra e eu estava refletindo sobre uma coisa que acontece na dermatologia, que a gente não dá para falar só sobre a questão da consciência negra, com relação à educação, com relação ao acesso à saúde, o pouco tempo, né, que foi feita a abolição da escravatura, porque se a gente pensar, a minha bisavó ainda pegou ainda o finalzinho da escravidão aqui no nosso país, né? Mas eu não posso falar da vivência que eu não tenho, mas eu posso falar da vivência que eu tenho. O que eu tenho na dermatologia é que a pele brasileira é uma pele muito variada. E embora a gente desde 1975 a gente siga uma classificação chamada classificação de Fitzpatrick de coloração de pele, é uma coisa que não se adequa à nossa realidade brasileira. Me causa assim um pouco de constrangimento até pensar que a gente ainda utiliza uma classificação de cor de pele que foi criada em Harvard, que é um local que é no leste dos Estados Unidos, onde existe ainda uma segmentação, e sobretudo em 1975, quando ela foi criada, a segmentação das pessoas era muito grande. Então, o que esse autor, que ele foi chefe de dermatologia, ele foi chefe da dermatologia lá de Harvard, do Massachusetts Hospital, e aí ele criou essa classificação de cor de pele de acordo com bronzeamento. Então, de 1 a 3, ou a pele não bronzeia ou bronzeia muito pouco. 4, 5 e 6 são peles que bronzeiam mais, sendo que a pele negra seria a pele que bronzearia mais ou que seria mais escura. Só que lá nos Estados Unidos, no meio onde isso foi criado, o que a gente tem é que a sociedade como um todo lá é uma sociedade muito segmentada, né? Então, para lá faz sentido isso, faz sentido você classificar as cores, porque não existe uma interação das pessoas negras com as brancas como a gente tem aqui no nosso meio. Então, a nossa população brasileira é a maior população mundial em intergeneticidade. Significa o seguinte, que a gente teve uma mistura de todas as culturas e todas as origens populacionais. Então, quando a gente analisa a nossa população brasileira, a gente observa que a gente só tem caucasiano, realmente só caucasiano, isto é, o branco, na região sul do país. A maior parte do nosso país, em todas as outras regiões, sobretudo as famílias mais antigas que estão aqui antes do século XX, existiu essa interação. No Rio de Janeiro, por exemplo, 80% da população no século XIX era negra. Então, essa classificação é uma coisa totalmente fora do que eu acho que seja razoável. E o que eu observo aqui como dermatologista? Que a gente tem que fazer uma avaliação absolutamente individual. Umas pessoas, eu digo que todos nós somos café com leite, uns são mais café, outros são mais leite, porque a gente tem na família, de um modo geral, uma variedade muito grande, desde o mais moreno até o negro na realidade, e a gente tem essa origem genética de mistura, de interação. Embora o negro seja o mais discriminado na nossa sociedade, quando a gente analisa de perto na dermatologia, que é a chance que a gente tem de analisar as peles, a gente percebe que, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa clara, mas que faz manchas como as pessoas
que na classificação tradicional de dermatologia fazem manchas, bronzeiam, tá? E, no entanto, são pessoas claras. Por outro lado, a gente tem pessoas mais morenas que têm características de pele clara, como, por exemplo, ter sardas, que ele diz que só acontece com peles muito claras. Então, eu acho que essa classificação é uma classificação que não faz sentido mais na nossa sociedade. Eu não posso falar do que eu não vivi, mas eu posso falar do que eu vivo no meu dia a dia, tá? Eu agradeço a participação aqui de vocês. Estou vendo aqui a Patrícia, a Thaís e mais um bocado de gente que entrou. Que o nosso tema hoje é unhas, mas eu comecei a falar sobre tonalidade de pele porque hoje nós estamos no Dia da Consciência Negra e eu não posso me furtar de falar esse assunto, porque é um assunto que eu vivo aqui no meu dia a dia, tá certo? Então a gente tem também pessoas de pele mais morena que são extremamente sensíveis, como se fosse uma pele clara. Por quê? Porque a genética ela está ali naquele permeio todo. Quer dizer, o resultado final é o fenótipo, que é a pele mais clara, mais escura, mais morena ou com outras tonalidades. Mas o que a gente vê é que a gente faz parte de um caldeirão de culturas e de etnias e de tudo, tá bom? Mas o nosso tema hoje é unhas. E olha, recebi muita pergunta essa semana, porque unhas realmente é um assunto que interessa bastante. As nossas unhas são feitas de, basicamente, a estrutura básica é o mesmo tipo de proteína que a gente tem no cabelo, que é a queratina. E ela tem essa característica de ser uma coisa que tem uma certa flexibilidade, né? A queratina da unha, assim como a queratina do cabelo, ela tem uma certa flexibilidade. E quando a gente perde essa flexibilidade, a unha se torna mais quebradiça. Então, quando que isso acontece? Isso acontece quando se usa produtos, por exemplo, que ressequem as unhas. Então, quando se utiliza removedores de tinta, removedor de esmalte nas unhas, a unha pode ressecar e ficar mais quebradiça. Além disso, quando a gente faz muitos trabalhos em casa, a unha pode ficar em contato com material de limpeza, por exemplo, e esse material de limpeza pode penetrar nas unhas, porque uma das características da queratina das unhas é essa capacidade de reter líquido, de reter água. Então, quando se usa material de limpeza, removedor de esmalte, a unha perde essa característica e vai ficando mais desidratada. Por outro lado, quando a pessoa faz trabalhos que a mão fica muito dentro d'água, a unha fica mais hidratada, quer dizer, hidratada demais, assim como esses tecidos em volta das unhas, e aí também facilita com que ela fique mais fragilizada. Mas a gente não pode pensar nas unhas de uma maneira assim tão superficial, só com o que a gente tem de contato no nosso dia a dia, com as coisas que a gente lida, com as coisas que a gente faz. A gente também tem que pensar que as unhas, desde o início do estudo clínico, desde o início do estudo da dermatologia, que a gente sabe que as unhas também são uma maneira da gente examinar a saúde da pessoa. Então, a gente analisa a cor da unha, a gente analisa o formato das unhas, e daí a gente colhe uma série de informações que vão nos auxiliar no diagnóstico clínico de doenças sistêmicas. Então, as unhas ficam diferentes quando a pessoa tem um problema de tireoide, quando tem deficiências nutricionais. E as deficiências nutricionais que a gente percebe, elas não são só deficiências por falta de ingerir os alimentos adequados, mas também com doenças. Então, eu já tive pessoas aqui, por exemplo, com doença inflamatória intestinal e as unhas fracas, as unhas descoladas, as unhas com problema. Então, a queixa foram as unhas, mas quando a gente começa a investigar mais detalhadamente, a gente encontra outras possibilidades também.
Tem um tipo de unha que parece que a gente chama unha, antigamente se chamava unha em vidro de relógio, que ela é assim mais abaulada e todas elas ficam assim, que podem ocorrer, por exemplo, em pessoas com problemas pulmonares. Então, a unha não é só uma extensão estética que a gente cuida e passa esmalte de vez em quando. Ela também pode nos trazer informações sobre a nossa saúde, tá? Eu vou logo começar com as perguntas, porque a gente tem bastante perguntas hoje. Vocês participaram bastante durante a semana. A próxima sexta-feira, vou dar logo esse aviso para não esquecer. A próxima sexta-feira, em vez de eu fazer uma live, eu vou fazer um seminário. E esse seminário vai ser exclusivo para quem estiver participando do nosso grupo Renove Sua Pele. A ideia é fazer um seminário curto, né, conforme essas lives são, mas com mais informações visuais, porque aí eu tenho como facilita o compartilhamento da tela e eu vou preparar como se fosse uma aula para vocês, tá bom? Então vai ser na próxima sexta-feira, eu quero fazer no mesmo horário das lives, e aí é só pegar o link com o Thaís, que a Thaís vai... vocês entram no grupo e aí a gente manda o link do nosso seminário para na próxima sexta-feira, tá bom? O contato da Thaís é Thaís Paixão, tá aqui no grupo, olha, ela acabou de mandar o link para vocês do grupo do WhatsApp. Então vamos fazer uma coisa diferente na próxima sexta-feira, tá? Então vamos às perguntas. Quem mais mandou perguntas essa semana foi a Elizabeth Serrano. Ela queria saber uma porção de coisas. Uma delas é sobre se o uso constante do esmalte, se ele faz mal às unhas. Então ela fala o seguinte, que quando retira o esmalte na véspera de fazer as unhas estão muito doloridas. E ela acha que ela tirando na véspera a unha vai respirar. Na realidade, o que o esmalte faz? O esmalte desidrata as unhas, porque ele é um material como uma tinta mesmo, é um verniz, e aí ele desidrata as unhas. Pode ser que essa desidratação das unhas as deixe um pouco mais doloridas mesmo. Tem uma outra pergunta aqui, a diferença entre micose e fungo, se são transmissíveis. O fungo é o nome do bichinho que parasita as unhas. E esse parasita faz com que a unha apresente sinais de micose, que a gente chama de ônico, de unha, micose. Então, a micose das unhas é chamada de onicomicose. Elas realmente são transmissíveis. Então, quando nas unhas das mãos, é comum pegar quando vai fazer as unhas na manicure. Quando é nos pés, é mais comum, tanto micose nos pés como nas unhas, se pegar em academia, ambientes que tenham úmidos, vestiários úmidos, tá? E existem assim vários tipos de apresentação clínica de micose de unha. A mais superficial faz umas manchinhas brancas na superfície da unha. Então, mancha branca na superfície da unha, tanto pode ser um pequeno traumatismo, que às vezes um alicate, uma tesourinha que faz aquele traumatismo ali superficial, até micose de unha, que existe uma micose branca superficial que também faz manchinhas brancas. A gente tem também aquela micose que começa na lateral das unhas, a gente tem micose que começa na borda livre, tem outras que começam aqui junto da cutícula. E é interessante a gente avaliar a micose de unha, porque a gente pode fazer um panorama mais detalhado. Quando a gente tem na micose de unha um adoecimento de até 50% da unha, é menos difícil de tratar do que quando a gente tem o adoecimento total da unha.
Então, quando a unha toda está comprometida ou quando quando atinge a borda lateral das unhas, é mais difícil de tratar. E por que isso acontece? Porque existe o hábito no nosso meio, e isso é coisa de brasileiro mesmo, essa coisa de remover cutícula e remover as laterais da unha, isso é coisa bem nossa de brasileiro. Você tira a vedação. Quando você tira a vedação da unha, você facilita a penetração não só de fungos, como também de bactérias. E eu fiz um apanhado agora, ano passado, fazendo raspagem desse canto da unha quando a pessoa tem umas plaquinhas escurecidas. Eu fiz até um trabalho que eu mandei num simpósio de cabelos e unhas ano passado. E o que eu percebi é que aquelas placas são placas bacterianas. Então, a similaridade que a gente tem nos dentes, que tem placa bacteriana, que faz tártaro, algumas pessoas têm tendência a fazer uma espécie de tártaro no cantinho da unha. E o aspecto é um aspecto assim escurecido, como se tivesse bronzeado, é uma linhazinha como se tivesse bronzeado. Quando você raspa aquele material que fica aderido nas unhas e manda para exame, tem vários tipos de bactérias ali. Então eu encontrei bactérias comuns da pele, encontrei bactérias também que a gente chama de bactérias gram-negativas, que são bactérias que a gente encontra nas fezes. Quer dizer, então é uma contaminação danada. Tem uma outra pergunta aqui sobre a questão do material, se deve levar o material para manicure. Eu acho o seguinte, eu acho que não tem nem que levar material nenhum, porque tirar a cutícula já é uma coisa que não tem que fazer. Porque quando você tira a cutícula, você tira a vedação. Então eu sempre dou o exemplo aqui, é um exemplo que eu uso bastante, porque eu acho que ilustra bem. Quando você tem a pia da sua cozinha, que aquele rejunte de cimento branco vai saindo, o que acontece ali? Vai mofando, e aí a gente às vezes tem que reaplicar ali um silicone, porque mofa. Então a mesma coisa acontece na nossa unha, a gente tem uma vedação em volta da cutícula, que é a nossa vedação natural. Quando a gente remove a cutícula e remove esses tecidos no entorno da unha, a gente já facilita a penetração de bactérias e fungos. O Henrique está perguntando se tem tratamento para o descolamento da unha após a onychomycose ter curada. Olha, Henrique, o melhor é esperar a unha crescer, porque aí ela vai colando naturalmente. Uma coisa que pode dar esse descolamento, a gente chama de descolamento de onicólise, é o uso daquele pauzinho de laranjeira para remover material debaixo da unha, porque a unha ela é aderida ao leito por umas fibras muito fininhas. Como se fosse, eu acho parecido até, se eu puder comparar com alguma coisa mais prática, como se fosse um velcro. Então, quando você passa aquele palitinho de laranjeira, ou passa uma caneta, ou passa o que for por baixo, você vai descolando a unha. Então, é um descolamento por traumatismo. Mas existe uma série de condições que podem descolar a unha, mas aí não descola uma ou duas, descola todas, que pode ser algum problema de saúde que a gente precisa investigar, tá? É uma coisa assim bem vasta mesmo, tem tudo quanto praticamente todos os tipos de doença podem dar alterações nas unhas. Outra coisa que a Elizabeth Serrano pergunta é com relação às unhas encravadas. Ela não falou se são das mãos ou dos pés, mas eu estou imaginando que sejam dos pés. A unha encravada, ela tem vários níveis de intensidade. Você tem desde uma unha ligeiramente curva, que penetra pouquinho, até uma unha verdadeiramente assim em pinça na ponta do dedo. E o tipo de tratamento que se vai fazer para corrigir essa unha encravada vai variar. Às vezes, basta cortá-la retinha, colocar um calço com algodão nas laterais, que a unha vai se reconduzindo de novo para o leito normal. Mas, às vezes, é preciso até a cirurgia. E aí, a cirurgia que a gente faz é cortar uma linhazinha bem
estreitinha no canto da unha que vai até a matriz, para remover aquele pedaço de unha que está curvado para dentro e aquilo nunca mais acontecer, que depois que você remove aquele cantinho, junto com a unha, né, faz aquela remoção assim em linha até a matriz, aquele canto de unha não cresce de novo. Um outro jeito de fazer uma espécie de unha, que eu chamo unha pseudo-encravada, é quando a pessoa, de tanto fazer as unhas, remover cutícula e machucar aqueles tecidos todos, a ponta do dedo cresce e fica uma bolotona. Então altera a estrutura dos tecidos no entorno da unha. E aí a unha facilita, à medida que ela vai crescendo, ela vai entrando naquele tecido que está todo inchado ali naquele local. Uma coisa que eu também vejo com frequência com o pessoal que tira as cutículas de maneira assim incessante é a inflamação desses tecidos ao redor da unha. Essa inflamação dos tecidos ao redor da unha a gente chama de paroníquia e ela pode ser aguda, quando a pessoa faz aquela área muito dolorida com a bolinha de pus ali naquele local, e a gente tem que tratar logo com antibiótico para aquela infecção não piorar. E a gente tem também os casos que são crônicos, quer dizer, é inflamação em cima de inflamação, e aí aqueles tecidos ficam todos inchados. É aquele tipo de dedo que, você sabe, tem até manicure que gosta porque diz que a cutícula é funda e fica melhor para pintar as unhas, mas que na realidade aquilo é uma paroníquia crônica por inflamação desses tecidos ao redor da unha. Rai Barbosa pergunta o que causa rachadura nas unhas. Ela diz que as unhas dos pés racham no meio desde a infância. Rai, se essa rachadura vem desde a infância, muito provavelmente pode ser uma coisa genética, porque aí alguma coisa ou já nasceu assim, ou algum machucado, algum traumatismo facilitou a lesão da matriz da unha, e aí a unha vai abrindo ali no meio, tá? A gente precisa examinar para saber os detalhes, mas a impressão que eu tenho é que seja alguma coisa de origem genética. Uma coisa interessante que eu estava revendo esse assunto ao longo da semana, uma coisa que eu achei bem interessante, é que existe uma síndrome chamada síndrome das unhas amarelas. E eu li um caso muito interessante, que a pessoa tinha essas unhas amareladas porque tinha sinusite. Quando ela fez a cirurgia para desobstruir o septo do nariz, aquela infecção foi controlada e as unhas voltaram à cor normal. A Ana está aqui perguntando, ao vivo, se as unhas estriadas pode ser envelhecimento. Pode sim. Algumas pessoas têm a unha toda estriada no sentido longitudinal à medida que vai envelhecendo. Agora, também existem pessoas que já nascem com a unha muito fina, muito frágil, que já tem essas estriações longitudinais desde muito cedo, tá? A Rosemary Martins Silva pergunta se a unha quebradiça é indicação de deficiência de vitaminas. Olha, Rosemary, nem sempre. Às vezes, isso pode ser também aquilo que eu falei no início da live, que é utilização de material de limpeza, de removedor de esmaltes, química, pode ser também problemas hormonais, problemas de infecção intestinal, por exemplo, intestino irritável. E ela também pergunta se tem algum medicamento que enfraquece as unhas. O mais comum de enfraquecer as unhas são os quimioterápicos, são medicamentos usados para tratamento de câncer de mama. Por exemplo, o mais comum na mulher de uso de quimioterápico é tratamento de câncer de mama, mas ele pode ser usado para outros tipos de câncer também. Existem também algumas substâncias que podem dar
efeito fototóxico nas unhas. Então, alguns antibióticos, a doxicilina, a diurético para hipertensão, por exemplo, para as pessoas que têm essa sensibilidade, quando toma a medicação que vai ao sol, as unhas podem ter esse efeito de toxicidade. Uma coisa que eu já vi também, que é uma coisa que a tendência, né, é ser cada vez mais frequente, é o uso desses materiais de acrilato para fazer unhas artificiais. Tanto a unha já pronta, quanto aquela que vai modelando na hora, com substâncias de acrilato, aquele acrilato ele penetra nas unhas e ele tanto pode dar alergia, como pode dar efeito tóxico, como também pode deixar pequenas bolinhas de ar ou de líquido e facilitar a multiplicação de fungos e bactérias e as unhas ficarem realmente muito feias. A Eliane Martins perguntou que quando ela falou o seguinte, que quando ela anda sem tênis na areia da praia, ela disse que fica com a unha de um dedo, fica escura e depois de uns dias aquilo vai clareando. Muito provavelmente deve ser por influência de alguma bactéria. E aí, nesse caso, se ela quiser abreviar essas manchas porque andou na areia da praia, a areia da praia nem sempre está limpa e tudo, pode escovar as unhas com água oxigenada, que isso vai clareando com mais facilidade, tá bom? A Tereza Cristina perguntou também de micose, mas eu acho que eu já respondi, né, Tereza? Eu vi que a Tereza está aí online, se tiver mais alguma pergunta pode mandar, tá bom? Eu estou de olho na minha tela também. A Mônica Pereira perguntou se o uso contínuo de esmaltes é prejudicial. É nesse sentido que o esmalte ele tanto pode provocar mancha nas unhas, como ele também pode ressecar as unhas também, tá? Uma coisa interessante do esmalte é que esse sim, eu acho que precisa levar, porque se você utilizar o esmalte que esteja contaminado com bactéria ou com fungo, existe a possibilidade de você pegar alguma coisa usando um esmalte que você não conhece a origem, tá? Que outras pessoas usaram. A Francis também fala que quando ela usa produto de limpeza, as unhas ficam quebradiças, a mão fica descamando. E aí ela pergunta um jeito melhor de preservar. Francis, eu tenho uma dica legal para não acontecer isso, ou pelo menos para ajudar a prevenir. É utilizar um creme de mãos. A gente pode usar um creme de barreira, que são cremes da mão com silicone dentro, que aí você, quando você passa ele fica assim, a mão fica bem macia e fica uma película. Então você passa, calça sua luva para fazer pegar no material de limpeza. Uma outra dica é você passar o mesmo creme e usar uma luvinha de tecido à noite. Isso vale também para a Ana, que está aqui nos assistindo, para a Elizabeth Serrano. Então, pode hidratar a unha dessa maneira. Então, usa um creme de mãos, depois massageia as unhas sem esmalte, calça umas luvinhas de algodão e vai dormir, porque aí no dia seguinte as unhas estão mais hidratadas. A Elizabeth Lordello quer saber também essa questão das unhas descamando e quebradiças. Então a gente realmente tem que procurar proteger, porque elas são muito sensíveis à hidratação e aí ela vai se tornando mais sensível, tá? Uma coisa que eu tenho feito aqui bastante no consultório, eu trabalho com termografia aqui. E aí eu tenho feito o seguinte: existe a possibilidade da pessoa vir com um processo inflamatório, sobretudo nos pés, e aí eu preciso decidir se eu vou precisar prescrever algum antibiótico ou se aquele antibiótico não vai ser necessário, e aí eu passo uma medicação no local. O que eu faço para eu tomar essa decisão? Eu faço a termografia. A termografia, ela registra
o infravermelho emitido pela pele. Então, quando a gente tem um processo inflamatório bem localizado, aquilo vai inflamar só numa pequena área e a gente trata com medicação local. Quando aquela inflamação ela acende, fica tudo quente e aí a irradiação infravermelha é maior, né? Porque aquele calor vai subindo do dedo em direção ao punho, ou quando é no caso dos pés, em direção ao dorso do pé, ao tornozelo. E aí, então, nesses casos, o antibiótico local só não vai ser suficiente. Aí eu tenho que prescrever o antibiótico via sistêmica. E isso eu tomo a decisão fazendo a termografia. Uma outra situação que eu tenho observado com bastante frequência é utilizar a termografia para a gente ver se a circulação da pontinha dos dedos, se ela está funcionando bem. Porque a gente sabe que algumas pessoas têm uma coisa chamada neuropatia periférica de fibras finas, que é a alteração dos nervos bem fininhos da ponta dos dedos dos pés. Essa inervação é inervação sensitiva, mas ela também dá o tanto de circulação ali no local. Se a circulação está um pouco mais fraca ou se ela está boa. Então, é um controle da circulação. Isso é importante porque esse tipo de neuropatia, ela pode se antecipar, às vezes em até 5 anos, um diabetes tipo 2, por exemplo. Aqui no nosso meio ela pode acontecer pelo uso de bebida alcoólica e às vezes nem precisa ser uma quantidade grande de bebida alcoólica, às vezes pouco mesmo pode fazer essa toxicidade. A pessoa também está com um organismo assim que a gente chama genericamente de inflamado, né? Porque aí tem a questão do excesso de peso, a questão do comprometimento hepático, sabe? Uma série de pequenas mazelas de saúde que faz com que haja também um comprometimento desses dedinhos mais fininhos. Então, a gente acaba entrando numa área um pouco mais técnica que eu não queria me estender, eu só queria dizer que a gente pode fazer a termografia tanto para verificar a circulação periférica, né, a circulação dos pés, das mãos, para decidir se vai precisar tomar o antibiótico ou se pode fazer só tratamento local, para avaliar se tem a neuropatia de fibra fina e aí a gente tem que fazer uma investigação mais alargada. Quer dizer, então o que a gente percebe é que tanto o exame clínico dos pés, das mãos, das unhas, quanto a termografia caminham juntos nesse exame inicial, tá certo? Então, a gente não pensa só na questão da estética, mas a gente também pensa na questão da saúde e a gente pode fazer com que as duas coisas andem juntas. Às vezes, uma queixa estética pode levar, então, a uma investigação um pouquinho mais intensa sobre algum problema de saúde que ainda está escondido e que apareceu com aquela queixa estética, tá? Eu queria agradecer vocês. A Ana está falando que o tratamento com laser que ela fez aqui, que foi a solução para o caso dela. Pois é, Ana, é que eu faço um tratamento aqui com um laser de Neodymium YAG, é um laser que ele faz uma fotomodulação, então não é para queimar as unhas, é um laser que faz, toda a luz faz uma transiluminação, então esse laser faz uma transiluminação e ele então mata bactérias, mata fungo, ele trata aquela paroníquia crônica que eu expliquei no meio da live, tá certo? E vai desinchando todas aquelas estruturas e ele vai, à medida que a pessoa vai acompanhando, a gente vai reconduzindo aquela unha no leito dela e ela vai ficando bem bacana.
Isso é particularmente interessante para as unhas dos pés, porque as unhas dos pés crescem só 1/3 em relação às unhas da mão. Então ela cresce muito pouco e aí a gente precisa, depois daquela terapêutica inicial com 3 sessões seguidas, um acompanhamento depois de 1 mês, depois de 3 em 3 meses, até as unhas crescerem totalmente. O Henrique está perguntando se tem como regenerar as estrias que colam a unha na pele. Eita, eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta, não. Essa pergunta eu não entendi muito bem, não. Mas é isso. E outra coisa é que algumas vezes, para aquelas estrias longitudinais, né, da unha mais envelhecida, o laser também pode ser bem bacana, porque ele melhora bastante essas unhas. Só que a gente precisa repetir a cada 6 meses. A gente precisa repetir a cada 6 meses, porque o envelhecimento da unha não para, né? Ele continua. Perdão, alergia. Então, gente, a gente já está com aproximadamente 40 minutos de live. Eu vou convidar vocês novamente a entrarem no grupo do WhatsApp. A Thaís tem o link, se vocês não tiverem pegado o link, vocês podem mandar um direct para mim, que eu mando o link do WhatsApp, tá bom? E tem algumas perguntas aqui. A Ana está perguntando o que é melhor, aparelho ou fita para abrir as unhas? Vai depender do caso. De um modo geral, quando é leve, só aquela fitinha que cola em cima da unha é o suficiente para abrir. Eu, às vezes, só fazendo o laser, a unha já vai voltando para o seu leito, normalmente porque vai desinflamando aqueles tecidos ao redor da unha. Tá? Eu fico muito feliz com a participação de vocês. Eu vou encerrar a live, porque se ela se alonga muito, depois eu não consigo gravar. E se você tiver perdido qualquer pedacinho dela, é só rever, porque eu vou colocar ela no IGTV, tá bom? Quero agradecer a todos vocês. Tem muita pergunta ainda, mas se vocês tiverem pergunta, pode me mandar no direct que eu respondo, tá bom? Boa sexta-feira para vocês. Que a educação das nossas escolas sejam cada vez mais antirracistas e que a gente aprenda um pouco mais todos os dias, tá bom? Um grande abraço para vocês, um bom fim de semana. Beijinho para os sumidos aí. Tchau.